Amigo punk, escute este meu desabafo. A esta altura da manhã já não importa o nosso bafo. Pega a chinoca, monta no cavalo e desbrava essa coxilha. Atravessa as aranha e entra no parque Farroupilha. Amanhecias e tu chegavas em casa com asa. A tua mãe dá bom dia e se prepara pra marcar o gado com o ferro em brasa. E não importa se não tem lata de cola, eu quero agora cestear nos meus pelegos e meu cavalo galopando campo afora. O meu destino é o de estoque, mas eu chego aonde eu ouço a voz do acordeon. Já escuto o gaiteiro puxando fole, vai animando a galdeirada no bolicho, enquanto eu sigo detonando hardcore. Entendedores entenderão. Beijo pro meu bruxo Fabiano. Aí está, bom dia pessoal, quinta-feira, 24 de abril de 1900 e... Nasci um jovem rapaz, longe da civilização. Cidadão é manco pra caramba, pensa num velho manco no trânsito. É o cidadão. Bom dia, cidadão. Nem me viu. É tão manco que nem me viu, é manco e cego. Agora são exatamente 11 horas e 32 minutos e para quem ainda não me conhece, o meu nome é Daniel, eu sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. E se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixa o like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal. Dito isto, bora pegar a Caroline aqui no beco do lado. Minha primeira corrida só pelo destino, 7 km, 10 pilas e nada mais. Lá pra rua Oscar Schneider, bairro Medianeira, pra cima deles e ferro nelas. Vai, Moisés. Adivinha se ela contava com a minha astúcia? Claro que não, né? Óbvio que não. Então é daqui esse barulho ensurdecedor que eu escuto todo dia de manhã, tio. Eu acordo com essa serra todo dia. Vai vir um rapaz? Não, o rapaz não vai entrar, ainda mais que ele tá todo sujo. Pois nome? Opa, o quê? Uber? Sim, pois não. Carol? Não. Pediu pro servente, todo sujo de obra. Todo sujo de obra. Oi? Cara, é pra Caroline. É pra Caroline. É, Caroline, Carol? Tu não tem cara de Caroline, desculpa. Mas foi ela que chamou. Porque ela não me avisou. Vai perguntar pra ela? Então pergunta tu pra ela por que ela não me avisou. Tu não vai fazer a corrida? Pra terceira eu não posso fazer, meu amigo. Ela tem que me avisar pelo menos. E outra, posso te dar uma dica? Por que tu não troca pelo menos a camiseta? Tu tá vendo que tá cheio de tinta a tua camiseta? Carol, o Uber tá aqui na frente e ele falou que tu não avisou ele que era pra terceira, ele não vai fazer a corrida daí, tá? É isso aí, começamos assim o dia. Agora vamos tentar mais uma vez começar mais um dia de trabalho, hoje no beco do lado, no ponto do lado. Já o primeiro estresse do dia de partida, viagem para terceiro, rapaz todo sujo de obra. Me julgue se vocês quiserem me julgar, eu falei pra ele depois que finalizei o take aqui, inclusive. Ele disse, cara, mas tá seca a minha camiseta. Eu disse, cara, não interessa se tá seco, tá cheio de tinta. Você vai deixar tudo agarrado nos bancos. Porque não sei o que, tem que entender. Tu não tem que entender nada, cara. Pelo menos troca de roupa, te troca de camiseta. 7 pila pra buscar 3 km. Então tá, já que vocês querem satisfação, já que vocês merecem satisfação, na verdade, né? Tem sido assim todos os dias. Acredita em mim, todos os dias eu comecei a gravar. Desde que eu parei aí, sei lá, segunda, terça-feira, não lembro. 10 pila pra onde? A mesma corrida, agora diminuiu 3 reais. Ah não, era 10 pila antes também. Eu que tava iludido. Pra pegar aqui pra levar pra Oscar Schneider na Medianeira. Só que não tem uma corrida que o cara consiga fazer, sabe? Ou é mal pago, ou tem que buscar longe, ou é os dois, ou o passageiro tá te esperando todo sujo, ou tem que buscar 2.3 km, 6 pila. É assim. Que belo presente de aniversário que eu tô ganhando nessa semana. Parece que o estagiário embala. E não é sobre mim, na real, né?
Todos estamos sofrendo. 15 pila pra onde? Bento Gonçalves 5287, buscar 4,5 km. Tá foda, pessoal. Sinceramente eu não sei onde nós vamos parar com essa história, sabe? Sinceramente eu não sei. Dá pra não passar batido. Acabou de passar por mim aqui agora uma moça no HB20 branco com o meu passageiro esse todo sujo. Todos levam. Todos levam. É por isso que eles estão cagando pra ti. Por isso que eles não estão nem aí. Ontem eu vi uma cena deprimente na minha concepção. Na minha concepção. Tá? Na minha concepção. Sobre o que eu penso sobre esses aplicativos. Eu vi uma cena deprimente. Era 9h30 da noite, quando eu estava voltando para casa. Passei no supermercado, aqui no Zafre da Cavalgada. Cheguei ali, fiz as minhas comprinhas rapidinho. Em 3 minutos já estava saindo. Quando eu tô saindo, tá um Kwidzinho branco. Eu fiz questão de olhar para ver se tinha o celular com o aplicativo ligado. E sim, tinha o aplicativo do Uber ligado no para-brisa. A moça, motorista do caso, carregando o carrinho daqueles... Sabe aqueles carrinhos do Big... Antigamente, que eles não eram G, eles eram GGGG. Assim, ó. E as duas clientes dela parada assistindo. E ela carregando o porta-malas do Kwid. 9h30 da noite. Isso pra mim é... Bora ali então. 16 pila pro Praia de Belas, pra buscar ali na Cavalhada. Na altura da VTC ali, 2848, acho que é isso. Bem na altura da VTC. Bora lá buscar a Thaís e tentar começar mais um dia difícil, complicado de trabalho. E sabe o que é o mais irônico? Quando eu peguei no meu celular hoje de manhã, além das diversas notificações de alguns de vocês inclusive me felicitando, tinha uma notificação do aplicativo do Uber. Eu pensei, deve ser uma solicitação de reserva, às vezes vem de madrugada, né? Quando o cara tá off e tal, às vezes vem uma notificação do aplicativo do Uber te convidando para fazer uma reserva. Era um feliz aniversário. Uma mensagem de feliz aniversário. Eu pensei, vou printar e vou colocar nas redes isso aqui, né? Pra debochar. Deixa um botão bem grande lá, ignorar. Mensagem ignorada com sucesso. Tava pensando agora, acho que eu vou ali na rodoviária, vou falar com os guris do Babacar. Encostar por ali. Eu acho que eu vou oferecer uma corrida lá pra Alegrete. Alegrete, Rosário do Sul, Uruguaiana. De repente até Ribeira, bem longe. Aí eu volto com uma caixa de vinho. 50 pila pra cada um, os passageiros no caso. Levo só 3 pra não me incomodar. Porque basta um passageiro no teu carro pra te incomodar valendo, né? Imagina 4. Levo só 3 pra me incomodar. 150 pila, o que vocês acham? Gasta uns 250 de combustível e de volta, eu acho. Tô chutando, não fiz as contas, mas... É um tanque pra ir, outro tanque pra voltar pra Alegrete, por exemplo. Mais ou menos, né? Talvez um pouco menos que um tanque. Enfim. Sai agora, 2 da tarde. Agora são 12h20, 2 da tarde pego a primeira leva, chego lá, pá. Depois eu volto. Chego aqui de madrugada com 300 pila no bolso, né? Gastei 400 de combustível, 300 pila no bolso. Eu acho que eu vou fazer isso, sabe? Acho que eu vou lá pra rodoviária, oferecer uns BlaBlaCar. E tem que sair passear, passar o dia inteiro passeando na estrada, coisa linda, né? Enfim, fazer um favor pros passageiros que não conseguiram pagar a passagem do bus, né? Porque estão passando por dificuldade. É exatamente isso que nós estamos fazendo em Porto Alegre, pessoal. Na rua, Porto Alegre. Eu tô falando de Porto Alegre porque eu tô aqui. Me parece que a situação tá assim em tudo que é lugar. É isso que nós estamos fazendo. Carregando os passageiros pra cima e baixo. Pagando às vezes pra trabalhar. E dizem que eu não caiu mala, que nem o Fernando agora. A viagem de 12 minutos que eu peguei ali numa escola na Visconde de Derval, no Menino Deus, pra trazer aqui pra vir 24 de maio.
24 de maio, no centro. Ele entrou falando, sem eu falando. Disse que entre uma conversa e outra, que ele mistura tanto assunto que eu nem sei. Tipo, eu praticamente não absorvi nada. Só o zum, burburinho, aquela voz. E lá pelas tantas ele largou porque ele tem muita dor de cabeça. Graças a Deus que amanhã ele não trabalha, porque ele tem muita dor de cabeça que os alunos dele não param de falar. Eu fiquei pensando, tá, mas o que tu pensa que o motor de aplicativo tem? Com passageiros que nem tu. Que loucura, meu bruxo. É só no nosso. Eu ia pegar o celular pra dizer o seguinte, que eu tava pela primeira GPA. Qualquer coisa acima de 50 eu faria. Então eu vou fazer por 36 mesmo. Vou lá pra Rua Aurora, em Canoas, 36 pila de Comfort aqui do Hospital Dr. Clean, na Vicente da Fontoura. Outra coisa que eu queria dizer pra vocês, pra quem não pegou, pra quem não entendeu, acho que já entenderam, né, que hoje é meu aniversário. Tô completando 47 anos de idade, mas não é pra exaltar isso. É só uma curiosidade que hoje é um dia, pra nós gaúchos, muito importante também. Não porque é o dia do meu aniversário, é porque hoje é o dia do chimarrão e do churrasco também. Dos dois, do chimarrão e do churrasco. Que são, o chimarrão com certeza um símbolo gaúcho. O churrasco também, apesar do churrasco ter pelo mundo todo, né? Mas nós particularmente também adotamos isso como sendo um símbolo gaúcho. E a curiosidade sobre isso é que eu vim descobrir depois de velho, bem velho. Não faz 10 anos que eu sei disso. Que hoje, dia 24 de abril, é dia do chimarrão e do churrasco. Se eu não me engano, é porque é aniversário do Paixão Cortes. O laçador também. Mas essa informação eu não tenho certeza. Provavelmente eles vão falar isso no Pretinho, né? Se falarem, eu comento com vocês ao longo do dia de hoje. Mas enfim, viva o chimarrão e viva o churrasco. 5 para 1 da tarde. 12 de julho, aniversário do Paixão Cortes. Então não tem nada a ver. Não tem nada a ver o dia do chimarrão e do churrasco do seu aniversário dele. Isso aí é coisa da minha cabeça. Não sei porque eu tenho essa informação. Tinha, agora não tem mais. Mas eu procurei, perguntei pro chat GPT, enquanto eu trazia. Sim, deu tempo de fazer tudo isso. Só parado na sinaleira da João Pessoa com a Ipiranga. Acho que foi uns 10 minutos ali. E não tinha nada, era só amador e bunda mole mesmo, pra atravessar ali. E eu ratei e peguei a esquerda. Hashtag dica do diário de hoje. Quando pegar João Pessoa pra atravessar a Ipiranga, vai sempre pela direita, até chegar na Ipiranga. Daí quando chegar lá, tu se atravessa. Pá! E não se preocupa, tu não vai bater ninguém, sabe por quê? Tá todo mundo dormindo na sinaleira. Só que eu não me liguei, entrei distraído na João Pessoa. Quando vi, já tava amarrado, encaixotado na faixa da esquerda. E ali eu fiquei uns 10 minutos trancado ali. Eu e uma passageira que tava cagando pro mundo, só no celular dela, né? Por sinal, excelente viagem. Entrou muda, saiu calada, super educada. Larguei ali nos condomínios da Aurora e vim aqui nesse posto na rota lá na frente do shopping pra mijar. Mas quando eu tava parado na sinaleira lá na João Pessoa, eu tive tempo de colocar no Google, colocar no chat GPT pra tentar, o dia do chimarrão é o aniversário do Paixão Cortes. Pra vocês terem uma ideia da agilidade. Essa moça que trancou a entrada no recuo do condomínio lá, que vontade que eu tenho de dar uma ensinada nela. Eu fui entrar no recuo do condomínio e ela se parou na minha frente, trancando a entrada para desembarcar o passageiro dela. Agora tá aqui, no mesmo posto aqui, ó. Cada um na sua, com alguma coisa em comum. Ele se apertou toda. Deu tudo certo. O que eu tava falando? Perguntei então, aniversário do Paixão Cortes, 12 de julho, tá. Descartada a primeira. Então por que o dia de 24 de abril é dia de chimarrão do churrasco? Foi instituído por uma lei estadual, acho isso, em 2003. Daí ter explicado por que eu nunca tinha escutado falar sobre isso enquanto criança, pelo menos, né? Eu faço mais ou menos uns 10, 15 anos que eu escutei essa história pela primeira vez, sentado lá na Twin 7 trabalhando, né? Eu trabalhei lá até 2017, então com certeza isso anterior é isso. Num dia qualquer sentado ali, não sei se a informação veio do computador, do rádio mesmo, talvez do próprio Pretinho Básico. Eu escutando o Pretinho Básico, eles falaram do dia do chimarrão, do churrasco, que me chamou a atenção, que era meu aniversário.
Mas eu perguntei por quê, né? Não tem nada claro a respeito. O chat GPT não conseguiu me dar uma resposta precisa. Mas eu lembrei de uma situação. O CTG 35, não sei se vocês já prestaram atenção. Aquele que fica na frente do Bourbon Ipiranga. O nome dele não é CTG 35, é CTG 24 de abril. Porque ele foi fundado em 24 de abril de sei lá o que, 1900 e preto e branco, né? E parece que o dia 24 de abril também, além do dia do chimarrão, do dia do churrasco e aniversário da Ludmilla, também é o dia da tradição gaúcha. Mas enfim, tinha um monte de informação, tudo perdida, tudo sem certeza, e ganhei mais 3 minutos de vídeo. Esse era o meu objetivo, para tentar relaxar, baixar um pouco a ansiedade e ver se eu consigo continuar daqui pra frente. Recapitulando, eu comecei a gravar na segunda, eu comecei a gravar na terça, eu comecei a gravar ontem, comecei a gravar hoje. E a raiva que eu passei foi tanta nos últimos dias que eu não consegui finalizar, não consegui concluir. Não adianta, pessoal, eu não vou subir uma merda só para mostrar que não sou ator, para ficar atuando aqui, não sei o que. Não, eu sempre fui sincero com vocês. Se eu não consigo, eu não consigo. E hoje eu tô tentando, prometo pra vocês. Agora são 25 para as 2 da tarde. Confesso que quase fui. A ideia é contabilizar o estupro, né? Eu peguei uma corridinha de comfort, eu tava ali no posto. Eu colhi pertinho, no condomínio que tem ali, aqui em Canoas, ali perto do shopping, Parque Shopping. 12 pila aqui pro centro de Canoas, um prédio comercial. Quando tava chegando aqui, tocou em espera 22 pila pra Rua Cascavel, em Cachoeirinha. Tá. Não fiz a... Na minha cabeça é tudo junto, né? Cachoeirinha e Canoas, mas eu tô em Porto Alegre. Eu só tô em Canoas pra ir pra Cachoeirinha. Tá, 22 pila. Aqui do lado, 19 km. Recusei. Não sei se é óbvio isso dizer, porque é óbvio que eu recusei. Não tem mais obviedade nisso, né? Daí parei aqui, larguei a moça desceu, foi nesse prédio comercial aqui, o Fontana de Treve, tô no mesmo lugar ainda, já faz uns 15 minutos, mais ou menos. E só tocou uma corrida depois que eu recusei aquela pra Cachucha, só tocou uma corrida. E quase que eu fiz. Mas daí é contabilizar estupro, né? Tocou 28 pila. Quando tocou 28 pila eu já imaginei, menino Deus, sabe? Assim, tipo, pelo valor e tal. Menino Deus. Sei lá, né? Tipo, cristal, o cara já pensa que é mais, né? Que é 35. Só pensa, só deseja. 28 pila, 25 km, Novo Hamburgo. Bairro Ideal, não sei onde fica o bairro Ideal. Falei outro dia, não conheço os bairros de Novo Hamburgo. Eu pensei, vou fazer assim, não, só um pouquinho. 28 pila, 25 km. E tô aqui, e continuo aqui agora. E vou ficar 2h08 da tarde. Mostrar pra não dizer que eu tô mentindo. O pessoal gosta de dar aquelas alfinetadas, sabe? Aqui, ó, eu tô na rua, essa aqui, ó, Coronel Marcelino, no centro de Canoas. Agora são 2h08 da tarde. Vou dar um zoom, né, pra mostrar aqui. Realmente isso aqui é Canoas. Aí, ó. Quem conhece o mapa da região metropolitana de Porto Alegre consegue identificar, eu acho, né, que é Canoas. Pra me ajuda não apareceu nenhuma palavra escrito Canoas, só Porto Alegre ali, ó. Aí, ó, Canoas, ó. O aeroporto da base aérea de Canoas ali, ó. Tá vendo? Eu tô ali. Começou uns tururu aqui, deixa eu ver. E daqui a pouco eu baixo as calças e vou dar no meio. Vou lá então, com toda essa empolgação. No total foi 25 minutos parado aqui nesse canto. Agora são 2h14. Da última vez que falamos passou o que? Mais 6 minutos, né? Vou pegar 17 pilas aqui.
se lá fosse melhor que aqui, não? Ou pior que aqui. Doze, 14. Tá foda, pessoal, tá difícil. Tá bem complicado. Eu não lembro de ter passado tantos dias em sequência assim, uma situação tão complicada como essa semana em específico. Desde sexta-feira passada, eu acho, quando começou o feriadão. Já acabou o feriadão. Parece que tá pior ainda, inclusive. E a semana que vem tem outro. Se bobear, o estagiário vai juntar os dois num só. 2 semanas de desespero, hein? Que loucura, cadê a Laís? É claro que ela não tá pronta para o sucesso. Deve estar dentro de casa ainda, é um condomínio. É óbvio que ela não deve estar pronta. E aí, cancelo? Depois de 2 minutos ou espero 7? O que é o melhor ela fazer num caso desse? Eu deveria cancelar com certeza, já imediatamente, agora, nesse momento. Cheguei e não tem ninguém, já é pra cancelar agora. Tá ali ela. Só pra não passar batido, tá ali ela de vermelho, parece uma melancia. Evandro Labres e Aguinaldo Marques. Alerta para cenas repugnantes. Ah, vai dizer que tu não tava com saudade desse quadro. O quadro mais desesperado desses vídeos de merda. Queria mostrar pra vocês, tem uma moça que entrou aqui. Eu não sei se ela é Uber, não sei se ela é motorista de aplicativo. Ninguém é Uber nessa vida. Aliás, se tu for pensar Uber como adjetivo, todos somos Uber, né? Não sei se tu sabe. A palavra Uber é tipo o mais foda de todos. Tipo hiper mega, o Uber é o mais de todos. Sabia disso? Aqui nós temos mania de chamar de hipermercado, né? Aqueles mercados gigantescos. Então o Ubermercado seria o mais fudido ainda que o hipermercado. Tô falando sério, isso é verdade. Foi daí que saiu o nome da empresa. Lá atrás na Califórnia era pra ser Uber Táxi. O melhor táxi, entendeu? Só vou manobrar, eu tô aqui no Posto Rabiro, não sei se vocês perceberam. Eu tô bem na saída da porta de conveniência, tô bem na porta da loja de conveniência. Evandro Labres e Aguinaldo Marques, né? Já vamos falar sobre eles. Eu não gosto de ficar comendo assim com todo mundo me olhando, né? Parece que eu sou uma girafa. Eu tô mais é pra um hipopótamo do que uma girafa, né? Mas enfim. Também não gosto de ficar almoçando me sentindo um hipopótamo, com todo mundo me olhando. Nada contra, mas enfim, né? Esse eu acho uma vaguinha. Esse posto gigantesco. E tá sempre cheio de motores de aplicativo. Mentirosos. Mentindo em algum canto. Tá. Já roubou uma vaga que eu ia ali. E agora, tipo, pra onde eu vou? Ali não tem. Aqui não é vaga. Aqui tá calor, tá abafado. Esse aí, ó. Esse Classic ocupando 3 vagas. Cara de pau. Ah, vamos pra ali mesmo, foda-se. Mais pro cantinho aqui, ó. Não mudando muito a minha coisa, minha vida. Tá lá a moça voltando pro carro dela. Não sei se ela é Uber ou não, mas ela entrou quando eu tava chegando com uma marmitinha. Arroz, feijão, eu vi sim. Uma marmitinha parecida com a minha, só bem menor na verdade, né? Por isso que eu sou hipopótamo. Provavelmente para aquecer na loja de conveniência aí e tal. Muitas lojas oferecem serviço pros motores e tal. Alguns postos também, enfim. Esses dias me perguntaram, faz tempo que eu não falava a respeito. Marmita elétrica. Então eu deixo aqui, ó, carregando no... E é isso aí. Aguinaldo Marques e Evandro Labres, né? Desde a última vez que eu lembro de ter falado sobre os membros, que eu acho que foi semana passada. Depois disso não gravei domingo, segunda, terça e quarta, né? 4 dias seguidos sem gravar. Só não trabalhei desses dias na segunda-feira. No domingo eu gravei, não trabalhei na segunda-feira. E o sábado eu voltei com 35 pilas, vocês lembram disso? Enfim. Aí eu fiz um porquinho, um xadrez. Aqui assim, ó,
salteado na panela. Domingo de tarde, assim como quem vai a merda, e um feijão sensacional, vocês não têm ideia. Não é piada. Temperinho aqui, não identifiquei o que é. Não é piada, um dos melhores feijões que eu já fiz na minha vida. E olha que eu tô completando 47 anos de idade. Faço feijão desde os meus 20 e poucos. Então, talvez o melhor. E o porco tá maravilhoso também. Aguinaldo Marques e Evandro Lápis. Então, meus dois mais novos membros do canal nessa semana. Muito obrigado pela parceria, pela confiança, pelo apoio, pela ajuda. Então fica a dica aí. Se você quiser ajudar o canal, de graça, a mãozinha gordinha no joinha ali, tá? Vai lá e pá. Se aquele botão ripar aparecer e tu não tiver que carregar nada de grana no YouTube, joinha e ripa. Esse é o combo do apoio mais obrigatório de vocês, digamos assim. Chegou até aqui, pô, é o mínimo é um like, né? Mãozinha gordinha, ripa. Puf. Quer ajudar com um pouquinho mais? Tem o valeu demais ali, um coraçãozinho. Escolhe o teu valor que tiver disponível na tua conta ali e manda o que tu quiser. Quer ser membro? Uma corridinha por mês, 7 pilinhas por mês. Só clicar lá procurando na página inicial do canal, ou aqui mesmo na descrição tem o link. Seja membro, clica lá. São 3 categorias. A mais barata tá de show de bola, 7 pilas. Tá tudo certo. E ainda tu pode procurar o meu Pix aqui nessa descrição. E também, daí fica a teu critério. Esse é o dinheiro que chega mais rápido da minha conta. Literalmente chega na hora, né? Mas tudo chega de alguma maneira. Enfim. Mas o joinha, esse sim, é de graça pra ti. E não é inestimável pra mim. Hashtag fica a dica. Agora são 5 para as 3 da tarde. Aí em 2017, quando eu comecei, 698 com várias paradas, chega até a me dar arrepios. 3.1 km. X, preço de comfort mínimo, mas é X. Recusaram com sucesso. Lá em 2007, quando eu comecei, como muitos de vocês, eu procurava já falei isso aí várias vezes e tal. Procurava lá no Google quanto ganha um Uber, qual o melhor horário para se trabalhar como Uber em Porto Alegre, 10,50, Rocalagem, viagem de 7 km, buscar 400 metros na Farrapos. Até poderia fazer essa aqui. Recusei já, mas eu poderia fazer essa aqui. Rocalagem era perto do Guatemix. Daí o que acontecia? Sempre me reportavam as pesquisas do Google, sempre acabavam em vídeos no YouTube. Assim eu conheci, entre outros, Uber do Marlon. Talvez, não sei se hoje mais famoso, acho que não é, né? Hoje, depois que ele virou vereador, eu acho que é aquele. Não sei se ele continua fazendo vídeos sobre Uber e tal. Enfim, não sei mesmo, não acompanho o Uber do Marlon. Mas enfim, conheci o Uber do Marlon, conheci o Fernando Floripa. E aqui em Porto Alegre, Antônio Aires, já falei várias vezes dele, 17 pila pra onde? Viagem de 25 minutos, Rua L. Não. O Fernando Floripa, o Antônio Aires, e conheci um tal de Thomas. Não sei se vocês lembram do Thomas. Escola para Uber. E olha, eu bem. Vocês estão vendo aqui a esquerda, a direita, a minha direita? Não, mas isso aqui não é tudo aplicativo. Mas aqueles 3 lá são. Ó. E eu bem inocente, bem ingênuo, bem isso mesmo, bem virgem, 5,98, não me interessa. Eu acreditei que o canal Escola para Uber fosse institucional. Fosse um canal institucional da Uber, empresa, ensinando a gente esse motor de aplicativo. E assim eu cliquei lá em assistir o primeiro vídeo dele e depois inscrever-se. E aquela coisa toda. E, claro, depois de eu ver no primeiro vídeo, eu já vi que o cara tá por conta e tá tudo certo. Mas eu, por algum segundo talvez,
meu cérebro entendeu que sim, o Thomas, ele era um canal institucional, né? Entende o que eu tô falando, né? Tá, ok. 676. Dito isto, um dos primeiros vídeos que eu vi do Thomas, então um abraço pro Thomas, hoje ele tá rico. Por muito mérito dele, é verdade. Foi pra bolsa. Rapidinho ele largou isso aqui. Acho que não deu 2 anos. Depois que eu comecei, ele já era motorista quando eu comecei, há algum tempo, não sei exatamente quanto tempo. Mas acho que não deu 2 anos depois que eu comecei, ele já estava rico na bolsa. E continua rico. Espero que sinceramente continue rico e que tenha muito sucesso na vida dele. Tá tudo certo. Um dos primeiros vídeos que eu vi do Thomas, ele falando sobre a teoria da manada, ou qualquer coisa parecida assim. Ele passando ali na CB de noite, de madrugada, mostrando os montes de motorista. Os montes é uma bela expressão, né? Porque cabe bem para essa turma. Os montes de motorista empilhado lá no Lago da Ipatur, no Ecoposto, que muitas vezes eu fiquei no Ecoposto também com um desses montes de motorista, né? Fazendo resenha, fumando cigarro, tomando Red Bull, tomando energético e contando mentira e esperando corrida, o que é o pior, né? O foco do Thomas não era nem na mentira que eles estavam contando, e sim no fato deles estarem tudo junto no mesmo lugar esperando uma corrida, um concorrendo com o outro. A leitura que eu fiz da teoria da banada é isso aí. Meia dúzia de motoristas no mesmo lugar esperando uma corrida. Tudo bem que aqui tá só pra desmentir, não para de tocar. Não vou fazer isso aqui também. 10 pila pra Vicente da Fontoura, 17 minutos pra pegar na Ramiro Barcelos, se bobear até no Desco, Deixa eu encostar pra finalizar esse papo. Aqui eu tô fugindo. Então o que eu tô fazendo nesse instante com vocês aqui, além de estar enrolando vocês, é fugindo do posto pra, na teoria, ter mais oportunidade de chamada. Só que diante do quadro que a gente está exposto, que não tem vergonha na cara nenhuma, ninguém aceita porra nenhuma, então as corridas nunca param de tocar. Essa é a mais pura realidade, só que os preços não dá pra fazer. Mas o Thomas falava disso e eu aprendi. Uma coisa é tu parar no posto e resenhar com teu amigo, teu bruxo, teu colega, tomar um café, fumar um cigarro, um Red Bull, comer um pastel e ponto. Vão trabalhar? Beleza, vamos dar, vamos sair daqui. Isso é uma coisa. Outra coisa, os caras se reuniam para esperar a corrida e muitas vezes forjar o aplicativo. Nunca escutaram disso? Chegavam 6 horas da tarde, todo mundo chegava na Ipatur, desligava o aplicativo, daí forçava a dinâmica. Sim, eu tava começando, era assim que funcionavam as coisas. Um dos primeiros macetes, entre aspas, que isso não é macete, isso é filha da putagem, né? Mas eu acho que hoje tá muito mais, tá certíssimo, tem mais que fuder com o cu do estagiário mesmo. Fuder com o cu do estagiário. O que ele tá fazendo conosco é coisa, merece prisão. Na real isso, o que ele tá fazendo conosco merece prisão. Revoltante. Mas enfim, o que eu queria trazer é essa lembrança que eu tive agora da teoria da banada, porque eu tava ali num posto cheio de motor de aplicativo, tudo resenhando. Se estavam esperando corrida ou não, é outra história. Eu acredito não, de fato faz todo sentido, né? Se tá esperando corrida, tu tem que, não pode ficar junto com um coleguinha, porque pelo menos tu tá concorrendo com ele. Porque na teoria chama mais perto, né? Ou não? A gente não sabe, né? É tudo escondido. É tudo mistério. É tudo algoritmo. Será que é a tua taxa de aceitação? Ou seria a tua taxa de cancelamento que te dá prioridade? Ou será que é o teu ganho por hora? O que será? Por que tu recebe uma chamada e teu colega não? Talvez nunca saberemos. 2 paradas intermediárias é muito abuso, né? Peguei uma corrida aqui, tô só no Comfort, ver se rola alguma coisa. Até agora até fiz umas 3 ou 4 Comfort, mas nunca... entende o que eu tô falando? Porque o Comfort não tá tocando ultimamente, quando toca umas merda. E o X é só merda. Mas agora eu parei aqui no bairro Floresta e pensei, tô na cara do gol aqui pro Moinhos e tal, bem movimentado essa região, não tem por que ficar passando raiva com X, então vamos passar raiva com Comfort. E tô aqui na Rua Santa Rita,
Trocando mais ideia com os guri aí, 13,84 pro mercado público na Félix. Vamos dar, né? Mas não tô afim de mercado público, só não vou fazer. Mercado público depois pra encaixar uma corrida lá é um saco. O pessoal não sabe pedir, sempre marca nos lugares errados, daí tem que ficar dando volta naquela prefeitura lá no Uruguai. É um saco lá. O que eu tava falando? Daí tocou 37 pilas pra 44 minutos aqui da Franklin Roosevelt, do outro lado da Farrapos, 37. 13 ou 15, 16 km. 44 minutos. Não, esse é exagero do estagiário. Não fazer em 44, nada, tá louco. A não ser que tenha alguma intervenção. Daí eu pensei, não, mas o dia de São Jorge foi ontem. Fugir da Bento como se não houvesse amanhã, né? Porque uma vez eu caí no meio de uma tarde numa Bento Gonçalves no dia 23 de abril, na função de São Jorge. Foi uma vez só que aconteceu. 23 de abril, dia de São Jorge. 13 de junho, Santo Antônio. Tem mais o 2 de fevereiro, Navegante. Tem alguns feriados aí que são todo dia de um santo, na verdade, né? Mas tem alguns que são mais hypado. Desculpe enfim, fiz péssimo exemplo. Mas esses aí que são mais populares, então, digamos assim, que tem festas dedicadas. As tranqueiras são gerais, né? São Jorge, tem... Não sei o que é, se é caminhada, se é passeata, carreata. Lá na igreja de São Jorge, na Bento Gonçalves. O Santo Antônio ali na Luiz de Camões. Ali tem missa de hora em hora, então é uma confusão. Todo o bairro fica travado. Eu sei que eu morava lá. Eu morava do lado da igreja, morei durante uns 4, 5 anos do lado da igreja. Então todo dia 13 de junho não tinha como voltar pra casa. Não tinha Uber naquela época para eu ir trabalhar de Uber e voltar a pé, se fosse o caso. Mas enfim. 2 de fevereiro não é tanto, só porque é fevereiro e tá todo mundo fora de Porto Alegre por causa do calor, né? Vai todo mundo pra praia, mas tu andar na região aqui do bairro Navegante, dá umas trancadas também, enfim. Por que eu tô falando sobre isso? Hoje tá uma coisa desconecta completamente, sabe? Sim, tocou então na Franklin Roosevelt. Eu vou lá pra Dolores do Dourado Agronomia, 44 minutos. Não pode ser, estagiário, tá errado. Tá, já ia começar o deslocamento. Não comecei, na verdade, o deslocamento. Já ia começar o deslocamento pra buscar. Vou dar uma olhadinha, ver se tem parada. 17 pilas pra onde? Pra Ganso, tá ok. Pegar onde? Aqui na Visconde do Rio Branco. Beleza, gostei. Açaí, melhor que todas as outras anteriores. 17 pilas aqui da Visconde do Rio Branco pra Ganso. Só pra não passar batido e não dizer que eu tô mentindo. Essa é a distância que eu tenho que buscar o passageiro Comfort. Ali, ó. Estou aqui na rua Santa Rita, no bairro Floresta, como eu estava comentando no take anterior. Comfort só vai tocar pra ti se estiver perto, então tem que achar o passageiro. Ou então tem que ser uma corrida que ninguém quer fazer. No caso do mercado público, essa corrida com 2 paradas intermediárias que eu estava tentando falar no take anterior. Caso contrário, tu só vai pegar na quadra. Isso é bom, né? Claro que é bom. Esse meu deslocamento aqui é praticamente zero, só que eu vou chegar ali e passar raiva porque a Liliana não está pronta ainda. E outra, eu tenho que achar o passageiro. Se é no movimento na hora de bastante movimento, tá tudo certo. Daí tem chamada. Agora nos horários de limbo, tem que achar. Daí o cara fica parado esperando, só vai tocar X e só vai tocar merda. Mas eu só queria comentar, mesmo que seja 37 pilas para 16 km, 2 paradas intermediárias, é muito desaforo, né? Não dá pra fazer, né? Moisés, vamos combinar, tia? Não dá pra encarar, não encarei. Pegar a Liliana, vai lá pra Ganso agora. Praça Padre Gregório de Nadal. Eu nem falei do Papa, né? Mas não tem muito o que falar do Papa, né? Que lástima que foi a partida do Papa Francisco. Cara bom, né? Um cara de coração bom, enfim. Tá velhinho. Meus sentimentos aí, ó. Praça Padre Gregório de Nadal, aqui na rua Fernando Machado. 7 pilas pra onde? Demetrio Ribeiro. Buscar em Riachuelo.
C1 agora, vamos fazer o C1 agora, vamos dar de C1 mesmo. Ah, como é bom pegar um passageiro e poder falar pra ele tudo que tu tá sentindo em relação a trânsito, né? Trouxe Yuri aqui pra Cristóvão, um ciclista de competição. Veio quietinho na dele ali, mexendo no celular dele, até que um velho se atravessou na nossa frente, na minha frente no caso, ali na Santa Casa. Daí começamos a falar mal dos velhos, né? Dos velhos e das velhas. Das SUV, dos patinete. Daí se apareceu no meio do nada na ambulância na Pinheiro Machado, no meio da tarde na Pinheiro Machado. Daí já falou mal da ambulância. Coisa boa, né? Quando o cara se identifica com alguém assim no assunto, tá ligado? Ele fala pela experiência dele como ciclista, que ele sofre com toda essa questão de trânsito, patinete, ciclista, bike do Itaú, aquela coisa toda. E eu como motorista de aplicativo passando também pelas mesmas dificuldades, ou maiores talvez do que ele, né? Enfim, vou mijar aqui no posto lá em Nova York e depois dar ele no meio. Não vão pro Iguatemi. Ia passar batido, que não foi a primeira vez que eu mando WhatsApp pra eles. Pretinho Básico, programa que eu acompanho todos os dias há pelo menos... pra economia nós vamos. Tá aqui na Dr. Vale, Nicole, no 180. Eu tô na General Neto, já tenho que fazer a manobra aqui, mas antes vou comentar com vocês. Pretinho Básico, programa que eu acompanho há muito tempo. Completou 18 anos agora no dia 2 de abril. Mas pelo menos todos os dias, todos os programas da 1 e da 6, há 7 anos, há 8 anos praticamente, eu escuto aqui no carro. E eles têm um quadro que é o aniversariante do dia. Isso vale para famosos e vale para ouvintes também. E o pessoal manda lá o WhatsApp pedindo e tal. E todos os anos eu faço isso, desde que eles têm esse quadro. Mandando o WhatsApp lá para eles. Cite meu nome aí hoje e tal. Enfim. E hoje, como algumas vezes, eu fiz de novo isso. Escutei o programa da Uma, lembrei. Tinha esquecido, na verdade. O quadro deles é a 1 e a 6. E mandei o WhatsApp lá pro WhatsApp do programa. Só que eu esqueci de dizer minha idade, né? Mas até foi bom, porque daí eles me responderam perguntando qual a minha idade. E eu tô na expectativa, né? Que eles me citem. No programa das 6 agora, às 18 horas, agora são 20 para 6. Sabe o que isso significa, né? Absolutamente nada, é só um sopro no ego e nada mais. Mas enfim, já coloquei a conversinha lá no Instagram, provavelmente tu já viu. E daqui a pouco, na próxima take, provavelmente eu vou dizer se eu fui citado ou não. Essa viagem deve demorar uns 20 minutos. Eu vou pegar a Nicole aqui na Dr. Vale e levar ali pra economia da URGS. Provavelmente o suficiente para escutar esse trecho do programa, porque é bem no início normalmente, e saber se me citaram ou se não me citaram. Mas enfim, só para não passar batido e ficar registrado aqui. Na expectativa já, escutando Atlântida, pelo 20 aniversariante do dia. E não é que falaram meu nome, os parabéns no Pretinho Básico. Confesso que não consegui escutar direito, tá com duas velhas conversando. Mas segundo alguns comentários que eu já recebi no Insta e no WhatsApp, parece que o Fetter disse que já viu os cortes do canal. No Instagram provavelmente, né? Porque cortes só tem no Instagram. E enfim, depois eu vou ver em casa com calma no YouTube. Mas a curiosidade do dia, a curiosidade do fato, então, enfim, eu estava em viagem com duas velhas, como acabei de citar, que estavam conversando. Uma delas também aniversariando hoje. E o detalhe, o destino da viagem era a 0 hora, rua 0 hora 99. A senhora que estava de aniversário em questão é funcionária da RBS. E eu peguei ela e sua amiga. 10 pila, não me movimenta essa hora. Lá no Café da Catedral, pra levá-las de volta ao estacionamento. Elas só foram buscar o carro delas. Elas já tinham saído do expediente, duas senhoras. Uma delas também é aniversariante, escutaram comigo a menção do programa Pretinho Básico, né, sobre o 20 aniversariante do dia. Ganhei dia. Que delícia, fiquei todo bobo. Agora vamos esperar a minha principal corrida do dia, a próxima. Agora são 10 para as 7 da noite, anoiteceu em Porto Alegre, aqui na rua Santo Antônio. O estagiário gosta de tirar uma da nossa cara, né? Impressionante.
Sou o dia inteiro mapa cinza, na hora das 6 horas ali. Mais 1, mais 2, mais 2,50. Ridículo. E agora do nada, assim como quem vai a merda, tá mais 12, todos puff. Pra você que tá na pista agora, tá olhando o mapa com raiva, tentando entender o que acontece, por que agora 7h29 da noite tá mais 12, o mapa vermelho que tá vendo aí, é os puff, tá? É bem os puff. Todos puff com mais 12, mais 13, mais 15. Do nada. Sabe o que é isso, né? É o estagiário tirando onda na nossa cara. Cuspido e escarrado. Como não tocou, vou parar pra mijar aqui no posto da Loureiro. E depois esperar uma corridinha com mais 12. Vai ser uma só, com certeza. Não tenho dúvida, não tenho esperança alguma que dure mais que 5 minutos isso aí. Mas enfim, é só no nosso. Eu conheço os boi que eu lavo. E as vacas também. Dito e feito, fui no banheiro ali no posto da Loureiro, voltei, liguei o X, ainda tava com 12 firmezinho, todos puff. Liguei o X, na mesma hora tocou uma exclusiva pra Venceslau, 28 pila, e entrou 3 tururu. Sabe aquela coisa assim que parece que puf. Daí eu peguei, recusei a da Venceslau e o mapa cinza na mesma hora, assim, instantaneamente. Foi eu recusar a corrida, puf, desapareceu tudo. Só que os 3 tururu estavam ali ainda. Eu abri a janelinha, né? E a primeira, pra minha surpresa, 22 pila pra pegar na patrocínio pra trazer aqui pra Castro Alves, 4 km em 10 minutos. Plim, plim, que delícia, né, cara? É pra isso que eu vivo. Mais um nariz de palhaço pra minha cara. O dia inteiro num arrasto total, daí do nada mais 12. E tentou me tirar. Se não tivesse insistido naqueles tururu, teria ficado sem nada. Tá foda, foda. Só pra não passar batido e comentar um... Oito e 35, tô aqui em frente ao Eucaliptus. Ao condomínio Eucaliptus aqui pela Silveiro. Faz uns 2, 3 dias, eu acho, que começou pra mim a aparecer área de risco na Uber, né? Ferramenta que já tá em atividade aí pra muitos há muito tempo. E pra mim, até então, não aparecia. Não mudou nada na minha vida. Não é aquela informação que vai fazer com que eu recuse ou não uma corrida, né? Mas enfim, só para não passar batido, mais uma falta de parâmetro, de critério do estagiário, que manda para uns, não manda para outros. Da mesma maneira que às vezes manda promo para um, não manda para os outros. Mais um exemplo aí da incerteza, enfim, né? Isso me incomoda profundamente, sabe? Isso me incomoda profundamente. Chega, tô aqui. Se tocar alguma coisa eu vou fazer. Eu tô esperando o Felipe sair da aula. Meu filho mais velho, 9h30. E assim que ele sair eu vou pegá-lo e vamos pra casa. Porque hoje o que me salvou foi as milhares de mensagens que eu recebi. Não foi de quanto foram milhares de mensagens que eu recebi de felicitação. Eu procurei agradecer todos, sem exceção. Eu acho que eu consegui. Isso aí foi o que me salvou no dia de hoje. 6,90 pra onde? Pra patrocínio, buscar onde? Ribeiro Cancelo, vamos dar. Nem o Grêmio pra me ajudar hoje, né? O Jefferson cagou no pau. Bom, tu já sabe disso, né? Tu que acompanha futebol, já sabe que o Grêmio deixou empatar. Time ruim do Godoy Cruz lá. Rateada mais uma vez do... Que draga que tá o Grêmio nos últimos 2 anos. Enfim, mudou técnico e mudou porra nenhuma, na verdade, de atitude, aquela coisa toda.
9h43, então como eu tava... Fiz mais uma meia dúzia de corridinha curtinha ali no puff até o Felipe me chamar. Já peguei ele, já deixei ele em casa. Agora partiu o cafufo do sol. Mas como eu tava falando então, só o que sobrou, e não é só, o que sobrou, o que eu ganhei no dia de hoje então, foi o carinho de vocês, cada uma das mensagens que eu recebi ao longo desse dia. Muito obrigado então a todos. E eu sei que muitos que não me seguem, então, ou estavam no outro planeta, quando ver esse vídeo vão descobrir a questão que eu estou de aniversário, então já deixo já pré-antecipo aqui meus agradecimentos e patati patatá, tá? Sobre trabalho, foi um dia terrível, como foi ontem, como foi anteontem, como tem sido aí nas últimas semanas, sei lá, né? E a real é que o desânimo é completo, a desmotivação é geral. Então eu só peço com carinho que tenha um pouco de paciência. Se eu ficar 2-3 dias sem gravar, não é porque eu não quero, não é porque eu não faltei com satisfação, sei lá qual é a palavra, com vocês. É porque realmente não deu, não tem dado nos últimos dias. Hoje eu fiz questão de gravar, até porque já tinha gente, independente se eu tô de aniversário ou não, me cobrando. Teve um rapaz que mandou assim: eu sou teu inscrito, sou teu seguidor, eu vejo todos os teus vídeos e eu mereço uma satisfação. Eu engrissei com aquilo ali e disse: graças a Deus que tem alguém me cobrando. Poderia não ter, né? Graças a Deus que alguém se acha. E sim, eu devo satisfação para todos vocês, né? Enquanto a gente tiver essa parceria, essa cumplicidade aí, porque, né? Graças a Deus o feedback que eu tenho em relação ao conteúdo, ele é infinitamente mais positivo do que negativo. Sempre tem um ou outro criticando, sem uma postura minha, uma forma de pensar, uma fala, e tá tudo certo, tá tudo certo. Se for com respeito, pode criticar e né, estamos aí para entender, para assimilar, para corrigir se for o caso, ou não, ou para discordar também, né? Com respeito, tudo vale, né? Vale tudo. Então é isso. Chega por hoje. A cabeça tá pesada. Ganhei o vinho agora do Felipe, até mostrar pra vocês. Ai. Tomar ele bem tranquilo agora, como se não houvesse amanhã. Comprou no mercado público hoje, lá na banca do holandês. Olha que delícia. Gioconde, da uva rosso, ou deve ser só tinto, né? O rosso é italiano, tem a ver com vermelho. De repente é só um vinho tinto. Não sei que o velho, não interessa. Isso é de menos, o que vale a intenção, o que vale o carinho do Felipe. E é isso. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez no final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem em suas redes sociais. E quem não for, eu faça imediatamente. Só para lembrar vocês, os meus vídeos não tem pauta, não tem edição. E não tem vergonha, eu sou meu patrão. Nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Me lembrei agora e não poderia esquecer, ainda na noite de hoje, Plínio Motim, o prefeito do CREA, né, da Vila do CREA lá, inscrito nesse canal, me acompanha diariamente, não vou dizer que quase, ele me acompanha diariamente, ele comenta todos os vídeos, tá sempre na audiência, mandou lá um Pix de presente, que é o suficiente para comprar uma garrafinha de vinho dessa, bem tranquilo. Então, Plínio, já te agradeci lá no Insta, valeu, obrigado mais uma vez pelo carinho. Mas valeu pela garrafinha de vinho que tu me proporcionou. Não foi essa, vai ser a de amanhã, ou depois. Fui!